e não dizemos nada. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada. Nada. Olá, boa noite a todos os nossos amigos que estão assistindo a gente. Hoje a gente vai conversar com um professor muito querido, que é o professor Edenildo Sena. E hoje o nosso Tertúlia Amazônica, que é transmitido pelo Fato Amazônico, né? A gente vai conversar com o Edenildo Sena. E vocês podem acompanhar a gente pelas plataformas do Instagram, do Facebook, no YouTube e através da web rádio, que vocês podem baixar pela Play Store. E vocês podem encontrar lá toda a nossa programação do Fato Amazônico, que trabalha com notícias quentinhas aí para vocês. E hoje, como eu falei ainda há pouco, a gente vai conversar com o professor Edenildo Sena, que foi esse que a gente viu o vídeo ainda há pouco, com Poesia de um Minuto, uma poesia que infelizmente ainda está bem presente, né? Infelizmente bem presente, né? E eu vou fazer uma biografia aqui bem curtinha do nosso convidado. Bom, então ele é formado em Letras, graduação pela UFAM, nossa querida UFAM, com mestrado em Linguística e Estudos da Linguagem pela PUC, e doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem também pela PUC de São Paulo. Fui professor da UFAM, eu não cheguei a estudar com o professor Edenildo, né? Mas quem nunca passou pela Engenharia do Texto, né? Todo mundo que estuda na UFAM passa pela Engenharia do Texto. Comunicação em Prosa Moderna 1 e 2, né? Não tive esse prazer de estudar com o autor, mas os livros a gente chegou a ver. Então a gente vê que é um profissional, né, que é dessa área da linguagem, da linguística, da análise do discurso. E até falando aqui, é um livrinho antigo que não aparece nos sites aí, né, mas eu li durante esses tempos que eu passei nesse último concurso para a SEDUC, né, e aí eu fui dar aula, depois de um bom tempo, no ensino fundamental, né, e aí eu fiquei né, fazia tempo que eu não ministrava aula para assim, né, para criança, adolescente, né, educação básica. E aí o livrinho do Edenildo Sena também aqui, Palavra, Poder e Ensino da Língua, foi o que me norteou e me deu uns baques assim, né, como pegar a linguística, como tratar do nosso discurso, percebi o quanto que eu estava errando na sala de aula, né. Me ajudou bastante, né? E quando um professor é legal e é bom, a gente vê que ele vai fazendo os efeitos dele, mesmo depois já de aposentado, né? Mas aí os efeitos do ensino, eles ganham, né? Atravessam os tempos, né? E além desse professor dessa área da linguagem também, né? Que a gente aprende a escrever os parágrafos padrões, aprende a escrever as nossas redações. Além disso, né? Ele é cronista também, né? A gente viu algumas crônicas aí, escreve num site, acho que é Amazônia, né? Que eu acompanho por lá os textos, né? Também tem uns livros que já foram lançados, como Engenharia do Texto mesmo, né? Engenharia do Texto, mas os de crônicas, né? Tem No Tempo de Eu Menino, Memórias da Infância e Aprendiz de Escritor sobre Livros. E um que estará sendo lançado amanhã, né? A Felicidade Precisa de Loucura. E daqui a pouco a gente conversa um pouquinho sobre esse texto, que esse título já me chama a atenção e dá pra gente pensar bastante coisa aí. Então, professor Edenildo, acho que pode chamar assim de professor, né? A gente pode começar. Em primeiro lugar, a gente agradece de fundo do nosso coração, do fundo e do coração todo, né? Não só do fundo. A gente agradece por você ter aceito, né, o convite, né, por estar aqui com a gente para conversar
E a gente sempre aprende muito, né, com os nossos amigos que vêm conversar com a gente, né? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer aqui é uma pergunta assim um pouco diferente, já que a gente está com um professor que é da área da escrita, ensina a escrever, né? Aliás, né, comentando, o professor é youtuber também, né? Ele tem um canal que ensina a escrever também, que é muito bom, né? Os passos ali para a gente começar a escrever. E partindo disso, né, como professor que é da linguagem, que ensina a escrever, eu queria pedir para te descrever, né? Quem seria você, né? Descreva ou se escreva, né? Como se você se escreveria, né? Aí depois a gente poderia começar a nossa conversa assim, você se descrevendo, né? Bom, eu, eu sou menino criado no bairro de São Raimundo, no Igarapé de São Raimundo. Toda a minha infância e juventude, parte, né, da fase adulta foi vivida em São Raimundo, né? E eu falo Igarapé de São Raimundo num tom muito nostálgico, não é? Porque vocês já não conhecem mais, né? Porque ele já foi destruído há muito tempo, né? E eu sempre lembro no tempo de eu menino, nesse livro de crônicas, eu escrevo muitos. É um livro de memórias da infância. Então eu falo muito da minha vida naquele ambiente lá, né? E como digo, com muito saudosismo, porque a, a civilização, entre aspas, acabou detonando com aquele igarapé onde eu aprendi a nadar, não é? Certo? Aquele igarapé de águas cristalinas, né? E que se acabaram a confirmar o quanto o ser humano não tem noção, né? Perde a noção do que ele está perdendo com o tempo, né? E com a sua brutalidade, né? E aí, bom, depois cursei os meus estudos iniciais em São Raimundo, primeiro no Grupo Escolar Olavo Bilac, depois no Marquês de Santa Cruz, depois fui aluno do Travada. Travou a internet, tá parada aqui. Tá congelada a imagem. Ok, parece que tivemos um probleminha de conexão. Podemos continuar? Então, como eu dizia, cursei o ensino médio no Instituto de Educação do Amazonas e, bom, muito cedo, leitor muito cativo, né? Sempre gostei muito de ler. Isso foi uma coisa muito boa na minha vida, né? Porque eu acabei me apaixonando por livros, né? Sou apaixonado até hoje, né? A minha vida hoje é dedicada aos livros, à leitura e à escrita, né? E eu diria que esse amor pelo livro, essa paixão pelos livros e pela leitura, de uma certa forma, salvou a minha vida, né? E me encaminhou depois para a universidade. E a partir de 1980, eu prestei concurso para a Universidade Federal, no curso de Letras. Foi o primeiro concurso que a Universidade Federal realizou. À época não era ainda federal, né? Mas foi o primeiro concurso realizado para a área de letras, né? E aí comecei minha trajetória no curso de letras, depois me encaminhei para a especialização, mestrado, doutorado, enfim, né? E me aposentei em 2012 e, claro, quando a gente se aposenta, a gente precisa ter um projeto de vida para a aposentadoria, né? Senão a gente morre de tédio e de depressão, né?
Então eu me preparei para isso, né? E eu costumo dizer que, a despeito de estar aposentado, o dia é curto para mim, né? É muito curto porque eu faço muitas coisas, né? Faço muitas coisas, né? Escrevo todos os dias, eu gravo vídeos, né? Eu edito vídeos, aprendi a editar vídeos, né? Amadoristicamente, claro, né? Mas faço isso. A exemplo do videozinho que vocês exibiram, né? E vou abrindo espaço para, a despeito de estar aposentado, continuar dando minha contribuição à sociedade, né? E uma contribuição que me parece muito efetiva, que a que eu me dediquei a partir de 2020, 2019, né? Eu achava que deveria dar uma contribuição mais forte. E por que essa coisa de dar contribuição forte? A minha vida toda de estudante foi financiada pelo poder público, né? Eu sempre estudei em escola pública, depois universidade pública, fiz especialização, mestrado e doutorado, tudo com recursos públicos, mestrado e doutorado, recursos da CAPES, né? E a gente se sente, eu me sinto muito na obrigação de retribuir à sociedade um pouco, retribuir um pouco à sociedade o que ela me deu, né? E aí, uma coisa que eu fiz com muita satisfação, com muita alegria, sabendo que muita gente tem necessidade de aprimorar o seu desempenho na escrita, mas às vezes não tem como fazer isso, né? Isso, isso custa dinheiro, né? Há cursos aí, vários cursos particulares tratando dessa questão. E aí eu passei alguns meses aqui com a ajuda da minha mulher. Eu gravei 30, eu acho que 32 aulas, baseadas no meu livro, a que vocês se referiram, na Engenharia do Texto, e gravei 32 aulas com uma preocupação didática para que as pessoas pudessem acompanhar, né, e dar conta, né, de aprender os caminhos básicos para se escrever um bom texto, né? E esse curso está aí, né? Tem ajudado muita gente, tem contribuído com muita gente. Ele está disponível, né, num canal que eu criei em meu nome no YouTube, né? Tem um curso gratuito de redação, né, baseado no livro A Engenharia do Texto. E eu diria que eu sou muito feliz com o que fiz e com o que faço. Professor, você falou agora dessa infância, né, em São Raimundo, né, e viu um cenário mais bonito, né, um cenário mais, uma natureza menos, com menos intervenção, né, do progresso, né. Tem um artista que faleceu, que era Paulo Mamulengo. Não sei se tu lembra aí da UFAM, né? A gente tá na filosofia. E ele fez um poeminha que virou música do Paulinho Cocai, né? Que ele Compensa São Raimundo. Então, sempre falando São Raimundo, eu lembro desse poeminha, né? Que ele diz o seguinte: veja se compensa São Raimundo. Veja se compensa essa lua tensa, nessa lua imensa, esse total torpor. Pra se botar fé, o homem, qual bicho, joga tanto lixo no igarapé, né? Então, ele tinha um ônibus, né, um coletivo que era Compensa São Raimundo, né? E ele pegou o ônibus e ele viu que a cena antes, né, de um rio límpido para um rio poluído, né? Então, eu sempre que falo em São Raimundo, eu lembro desse artista que ele era um bonequeiro, né, bem importante, né, muito conhecido, inclusive, né? E sempre me leva essa figura, essa imagem de São Raimundo nesse sentido, né? Que a gente vê em algumas fotos, né? Ainda alguns registros, né? Acho que até o Antônio Mesquita publicou alguns desses aí. Mas essa questão da infância que você fala, me lembrou um texto que eu li, que você postou, que falava sobre a biblioterapia, né? E nessa você fala de 2 livros que foram indicados por professoras, possivelmente na educação básica, né? Que é Vidas Secas
e o Velho Mar, do Hemingway, né? É, essa aí você fala dessa importância de indicações de livros nessa parte da vida que parece que influencia, que vai permitindo você buscar leituras, né? Então, eu, assim, nesse sentido de hoje de um professor de renome, que tem uma postura acadêmica bem ativa, de pensamento, você sente ou percebe que a educação básica mesmo, embora não seja o cenário, ele falha muito nesse universo de indicações, de leituras, de obras, de livros, de clássicos, porque eu sou professor, o Werner é professor, né? A gente convive com essa dificuldade. E eu mesmo, mas eu fiz escola técnica, por exemplo, e o meu primeiro contato com Machado de Assis foram lendo os contos. E dos contos de Machado de Assis eu passei a ler tudo. Mas foram indicações, eram atividades, né? E não que eu esteja me gabando, mas o Werner era pequeno, eu que dava meus primeiros livros para o Werner. Que tinha sido dado por mim também os livros, quando meu irmão que fazia letras, passava para mim. Então, assim, a família vai ajudando, mas esse contato na escola me parece que é fundamental. Hoje, você tem essa percepção de que as coisas não andam bem, que essa sistemática, esse projeto de governo, ele não permite muito essa forma esse contato com a literatura? Bom, é muita coisa, não é, Valdemar? Tu fizeste percorreste uma estrada longa aí, não é? Mas eu posso falar um pouco ainda da questão do poeminha que tu citaste, né? Que faz referência a São Raimundo e Compensa. Bom, eu sou de um tempo, no tempo de eu menino, a Compensa não existia ainda, não é? A Compensa era uma área que tinha tomada pelo mato, não é? E tinha alguns igarapés onde nós aos domingos íamos nadar, não é? Mas e hoje naturalmente tu falaste do igarapé mais uma vez, é muito doloroso, né? É porque vocês quem não vê, quem não viu, fica difícil ter ideia do que foi, do que a gente vivia ali naquele tempo de eu menino, né? Aquele igarapé, quando o rio enchia, ele alcançava 8, 10 metros na parte mais funda, né? E nós tomávamos banho lá, era uma coisa. E a gente vê, sabe, a que ponto chega a perversidade do ser humano acabar com o igarapé. Há algum tempo atrás, eu até tenho uma crônica sobre isso que está nesse livro que a gente vai lançar amanhã, né? Eu conversava com o meu filho, né? O meu filho mais novo, ele tinha uns 7, 8 anos, né? E ele estava frequentando uma aula de natação e eu disse a ele que eu tinha aprendido a nadar no igarapé, né? E aí, bom, depois eu me dei conta de que ele era bastante novo, né? Mas também não tinha noção. Eu me dei conta de que ele não tinha noção, claro, do que era um igarapé, né? E aí eu fiz um esforço danado para que ele entendesse, descrevendo como era, né, um igarapé, né? Vejam, isso sumiu, né? Aquele igarapé de São Raimundo hoje não tem mais nada, né? Não tem mais nada do igarapé, nem a lembrança mínima dali, né? Bom, mas isso está presencialmente forte no meu livro Memórias do Tempo de um Menino, né? Como você falou, eu gosto muito de escrever crônicas, né? Eu gosto muito de escrever crônicas porque eu até dizia isso quando fiz a apresentação, escrevi a apresentação do livro do Dori Carvalho. Eu dizia que o cronista é um maestro de miudezas, né? É um maestro de miudezas porque, com a sua sensibilidade,
ele capta pequenos acontecimentos e transforma aquilo em literatura, né? Diferentemente do que se pensava há alguns anos atrás, já há bastante tempo, né? Quando se achava que a crônica era uma literatura menor, não é? Diferentemente disso, né? O cronista ele, ele constrói tanto quanto o romancista, né? Ele constrói ficção, né? Só que a partir dessas pequenas miudezas que acontecem em seu redor, né? Então eu tenho uma certa predileção pela escrita de crônicas, né? Minha obra maior, e essa obra que eu estou lançando amanhã, ela reúne 115 crônicas, né, que eu fiz ao longo de vários tempos, né? Então eu sou um apaixonado por crônicas, né, e me formei, digamos assim, cronista, lendo grandes cronistas, né, como Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Raquel de Queiroz, Clarice Lispector, né, e tantos outros, né? E aí a gente dá um salto para a sua questão a respeito do trabalho que se realiza em sala de aula, né? Das possibilidades do que se pode fazer em sala de aula, né? Eu confesso a vocês que se vocês me perguntassem qual é a frustração que você tem da sua passagem como professor pela universidade, né? Eu diria que a minha grande frustração é, e aí às vezes eu também penso, eu não posso querer muito, porque seria ousar demais querer mudar tanto as coisas, né? Mas a grande frustração é ver que, da mesma forma como acontecia o trabalho com língua portuguesa, com a disciplina língua portuguesa, há 40 anos atrás, acontece exatamente hoje da mesma maneira. Ou seja, nós não evoluímos praticamente nada em relação a isso, né? E o livro que o Werner citou, Palavra, Poder e Ensino da Língua, ele traduz muito bem, foi o meu primeiro livro a ser publicado. A primeira edição foi publicada pela editora da Universidade Federal do Amazonas, e depois saíram já duas edições pela editora Valer. Essa edição que o Werner mostrou é a segunda edição. A terceira edição saiu ano passado, né? Então esse livro traduz um pouco das minhas muitas preocupações em relação a isso, né? Infelizmente, na minha perspectiva de professor de língua portuguesa, né, o ensino fundamental e o ensino médio não preparam o aluno para a vida. Eu vou dar só um exemplo, uma coisa que me irrita muito, né? E eu, até nessa terceira edição do Palavra, Poder e Ensino da Língua, eu acrescentei um capítulo inteiro com 10 reflexões, né, sobre o ensino da língua. E uma coisa que me irrita muito, e interessante, eu achava que aqui em Portugal a coisa fosse diferente, né? O atraso aqui em relação a esse tipo de divisão do ensino é muito maior do que no Brasil, que pareça, né? O que se faz aqui e o que se faz no Brasil, né? Enche-se a paciência dos alunos durante todo o ensino fundamental e durante todo o ensino médio. Enche-se a paciência dos alunos com teoria gramatical. As pessoas não se dão conta de que a teoria gramatical é apenas o meio, é apenas uma pontinha da coisa. E aí sufocam os alunos com isso e se esquecem inteiramente de que o grande mérito estaria em conseguir despertar nos alunos o interesse pela leitura, a paixão pela leitura, a paixão pela escrita, né? E isso não acontece, porque isso acaba sendo acessório, isso acaba sendo um elemento simplesmente acidental
no trabalho dos professores. São raros os professores que fogem disso, mesmo porque eles estão presos, sufocados por um sistema que exige outra coisa. A rigor, e eu dizia muito isso já para os meus alunos do curso de letras, eu dizia o seguinte, não era para os estudantes chegarem à universidade com dificuldade de escrever. Não era. Eles deveriam chegar preparados para isso. Mas, bom, a realidade sempre mostrou que não era assim. Tanto que, e o Werner fez referência à comunicação em prosa moderna, que o Werner cursou, não é? Comunicação em prosa moderna 1 e 2. Eu, quando estava chefe do Departamento de Língua Portuguesa, eu criei essas duas disciplinas diante da evidência de que os alunos chegavam à universidade com dificuldades. Então, entre a coisa continuar como estava e buscar alternativas, né, os meus colegas do departamento aprovaram, foi uma reestruturação que nós fizemos do curso de letras, e acreditem o seguinte, quando eu propus essa alteração da grade curricular, incluindo essa disciplina que eu criei em homenagem, inclusive, a uma obra extraordinária chamada Comunicação em Prosa Moderna, do professor Otton Garcia, né? Daí o nome da disciplina. Né? Enfim, eu criei essas duas disciplinas, o departamento aprovou, e a gente passou a dedicar 2 períodos do curso de letras, né, a esse trabalho com a produção escrita. E foi interessante porque outros cursos da área de humanas também acabaram recebendo muito bem a disciplina. Eu me lembro de que comunicação social, por exemplo, não é? Acabou incorporando os 2 períodos dessa disciplina. Mas, enfim, voltando à questão inicial, não é? É que essa gente acha que quem sabe teoria gramatical necessariamente vai escrever bem. É uma mentira isso, é uma ilusão, isso não existe. Isso não existe. A teoria gramatical, ela é acessória. Então, eu um tempo desse publiquei um texto que causou alguma celeuma, né? Porque eu dizia o seguinte, que se dependesse de mim, nenhum professor, durante todo o ensino fundamental, abordaria teoria gramatical. Todo o ensino, no que tange à língua portuguesa, seria dedicado à leitura e à produção escrita. Só isso. Né? No ensino médio, aí sim, porque no ensino médio a turma está mais amadurecida, então fica mais fácil refletir sobre o uso da sua própria língua, refletir teoricamente sobre ela. Né? Antes disso, eu não vejo nenhuma necessidade de trabalhar teoria gramatical. Mas, como eu dizia, o sistema acaba pressionando os professores. Eu fiz muito isso, porque na época que eu trabalhava, antes da universidade, eu trabalhava na rede pública, né? E na rede particular. Né? E o que eu fazia? Na época tinha as supervisoras que marcavam de perto para cumprir o programa, né? Aquela coisa horrorosa, ultrapassada. E, olha, eu confesso a vocês que eu mentia. Eu desenvolvia um trabalho e lá no tal diário de classe eu anotava outra coisa. Eu anotava o que estava no programa. Mas eu não desenvolvia aquilo porque eu me sentia traindo os alunos. Né? E eu fiz isso muito tempo, né? E acho que consegui bons resultados, né? E não acho que tenha praticado nenhum crime, né? Muito pelo contrário. Né? Mas, enfim, é um pouco isso. Uma das coisas, professor Denildo, é que, de certa forma, aplicar a gramática na sala de aula ela é mais fácil.
Porque ela é uma estrutura e você joga a estrutura e o aluno meio que tem que decorar, né? E quando a gente vai para a área da linguagem, para a escrita, para a literatura mesmo, a gente tem mais trabalho, né? E tem a relação do sistema mesmo, né? O diário, até hoje, da Secretaria de Educação, ela é diferente do BNCC, por exemplo, né? Eu estava preenchendo o diário essa semana, né? No sufoco de professor... e a gente olha os assuntos e não é o assunto que os livros didáticos têm, por exemplo, que tem alguns livros didáticos que são bons, né? Não é a coisa que está na BNCC que tem essa questão mais da linguagem, da oralidade, de toda a maneira como vai se construindo a linguagem, né? Mas é muito forte isso, né? Mas eu acho que uma das coisas que atrai o professor é que é mais fácil trabalhar com gramática, de certa forma, porque passou o assunto, faz exercício, né? Só que acaba, né? Você está falando uma Ensino. coisa E eu até, pontual. na última conversa que a gente teve com... Como é que foi o último? O Rafael César, né? Eu falei para ele que um dos momentos que os meus alunos mais gostam é que nas sextas-feiras, né, nas minhas turmas, eu trabalho com literatura com eles, né? Eu ainda não consegui trabalhar com textos longos, narrativas longas, como romances, né? Eu consegui trabalhar com contos e com poesias, né? Mas aí eles ficam na ansiedade, né? Às vezes não tem aula na sexta, por feriado, alguma coisa assim. Aí eles falam, professor, semana passada a gente não trabalhou com literatura, só tem que trabalhar então na segunda ou na terça, pra gente recuperar aquilo lá, né? E é algo de fato que eles gostam, né? E assim, é algo bem prazeroso. E uma coisa que eu faço, quando é questão de literatura, eu não faço nada obrigado. Não vai valer ponto. E vão ter que ler porque é para trazer, né, o prazer, a fruição literária e tal. E é bem legal, né? E a gente vê isso, né? E eles gostam. Depois tem alguns que começam a emprestar livros na biblioteca. Causa um efeito que a gente percebe, né? E às vezes não está, de fato, nos planos, né? A gente tem que desviar um pouco, né? Mas para ensinar o que é mais correto, o que é mais legal. E a questão da escrita também. Né? Eu de vez em quando faço meus alunos escreverem alguns poemas ou tentar escrever conto, crônicas. Eu acho importante eles tentarem mostrar isso. E às vezes a gente encontra coisas que estão tão legais, né? Eu fiz uma experiência que eu tive esse ano. Eu pedi para eles escreverem haikais, que são poeminhas curtos, né? E eu me impressionei com alunos de sexto e sétimo ano escrevendo haikais. Eu fiquei assim, eles tiveram uma percepção e conseguiram compreender a essência do haikai, que eu fiquei, puxa, muito bom mesmo, né? E são coisas que a gente precisa ir mudando, né? Mas eu acho que isso é uma minoria, né, de fato, né? Que a gente precisa mudar. Eu acho que é uma coisa bem complexa, né? Não sei exatamente, a gente está... E até uma pergunta que eu ia fazer, professor, o que você acha, com você da linguagem, a gente está envolvido em redes sociais, né? YouTube e Instagram. Por exemplo, Instagram é uma ferramenta que trabalha muito com imagem. A gente sabe que tem a leitura de imagem também é uma espécie de escrita, né? Isso é importante também. Às vezes a gente está caminhando para algo de vídeo, de imagem, e o texto mais escrito mesmo parece que está se perdendo, né? E se a gente olhar, né, vamos fazer uma retrospectiva das redes, né? O Facebook, né? Era imagem, texto, e o pessoal reclamava, o Valquimar não gosta dessas reclamações, né, que ele disse que, né, o pessoal reclama de textão, o pessoal não gosta de ler textão, né? De fato, as pessoas não gostam de textão. E aí vai para o Instagram, o texto ainda é menor ainda, e é imagem, né? E se a gente for para o Twitter é menor ainda, né? E se a gente for para os alunos, né, os alunos não querem saber nem de Twitter, Instagram um pouco, né? Mas o negócio é o TikTok e os vídeos curtos, né? Eu queria saber, será que isso contribui para essa falta também de leitura, essa questão de não querer ler também, será que isso atrapalha um pouco o desenvolvimento? Como que o senhor vê essa questão dessa linguagem que meio que está deixando de ser uma metanarrativa e está micronarrativas cada vez mais, né, mais curtinhas mesmo? E como que o senhor pensa isso? Assim, eu queria saber. Eu acabei me esquecendo de abordar um pouco a referência que o Valquimar fez a uma crônica que eu escrevi há alguns dias atrás, chamada A Arte de Prescrever Livros. Acho que esse é o nome da crônica que o Valquimar leu e comentou aí, não é? E aí, nessa crônica, foi uma coisa acidental, eu estava lendo uma matéria na BBC Brasil e me chamou a atenção, porque ela tratava do tema biblioterapia, né? Ou seja, a terapia através dos livros.
E foi uma coisa legal, foi uma coisa nova para mim aquilo, né? E aí eu me lembrei de que, ah, particularmente, duas professoras que tiveram uma importância muito grande na minha vida, eu diria até uma importância decisiva na minha formação de leitor, né? Uma professora foi a de língua portuguesa, eu devia estar na antiga, no antigo, oitava série, né? Oitava série, hoje é nono ano, acho que é isso, né? E, e aí ela me pediu um certo dia, ela, bom, certamente percebendo meu interesse pela leitura, desculpem, ela me pediu que fosse à escola, pequena biblioteca, uma sala apenas, uma coisa bem pequena. E ela me pediu que fosse lá e emprestasse Vidas Secas, de Graciliano Ramos. E eu me lembro de que, a princípio, tive alguma dificuldade para ler aquele livro e tal, mas eu fui me envolvendo, e aquele livro do Graciliano passou a ser uma referência forte na minha vida, né? Porque a partir dele, a partir daquele livro, eu acabei, sabe, me desalienando um pouco. Aquela história, né, do Fabiano, da Sinhá Vitória, dos dois meninos e da cachorra-baleia, né? Aquela história me impressionou, mas impressionou muito pelo que estava acontecendo, pelo que acontecia em redor dela, né? E aí, algum tempo depois, uma professora de história, uma querida professora de história, fez um concurso de redação na turma e eu ganhei, e ela me deu de presente O Velho Mar. E a leitura do Velho Mar me impressionou sabe, a insistência, a paciência, a resiliência, né, do Santiago, aquele pescador, né? E aquilo me moveu muito a descobrir outras coisas na vida, né? A me dar conta de que a vida não era aquela que eu estava querendo compor, que eu estava querendo construir, né? A vida é cheia de desafios, e aquele desafio do velho Santiago me encheu de entusiasmo, né? E tanto que o mais interessante, eu escrevi também uma outra crônica há algum tempo atrás. Acreditem, esse livro está há um pouco mais de 50 anos comigo, com a dedicatória da professora. Mas, então, e aí eu me dei conta de que aquelas professoras, elas estavam praticando sem saber, elas foram minhas professoras, minhas terapeutas, né? Praticando biblioterapia, ou seja, indicando livros, cada uma indicou um livro que teve um significado enorme na minha vida. E depois eu escrevo na crônica ainda que eu falo um pouco sobre o Zorba, o grego, não é? Que foi transformado em filme depois, né? E eu me lembro de que a biblioterapeuta citada na matéria, né? Ela diz que a leitura do romance Zorba, o grego, né? É muito indicada para quem tem problema de claustrofobia, problema de tristeza, essa coisa toda, né? E, bom, eu nunca li o livro, mas assisti ao filme, Zorba, o Grego. E eu me lembro de que o final, a cena final do filme, em que o Anthony Quinn dança na praia com o seu patrão, aquela música bonita, né? E aquele final me marcou a vida até hoje, né? Tanto que o título do livro que eu vou lançar amanhã, A Felicidade Precisa de Loucura, na verdade foi um retorno meu há 40 anos atrás, mais ou menos, quando eu assisti pela primeira vez ao Zorba, o Grego. E aprendi com aquilo, só com aquela cena final, principalmente, que
a vida precisa sim de loucura, a gente às vezes precisa sair da nossa bolha, de várias bolhas pelas quais a gente passa para encontrar a felicidade. Né? Então, vejam, e aí, como eu digo na crônica, eu passei a me automedicar. Chega um momento em que a gente passa a se automedicar, ou seja, a gente vai prescrevendo livros para a gente mesmo, né? e, e esses livros vão compondo a vida da gente, não? Vão fazendo parte intrínseca da vida da gente. Né? Bom, mas aí vamos agora à questão das redes sociais. Eu não tenho nenhuma bronca com rede social. Eu vejo aí professor, isso aí não vale de nada e tal, isso aí está atrapalhando o ensino. Sabe o que é isso? É que os professores não sabem, não despertaram ainda para capitalizar o papel das redes sociais. O princípio básico, para mim, é o seguinte: as redes sociais não têm retorno. Elas estão aí e vieram para ficar. Então, se elas vieram para ficar, a gente tem que buscar alternativas para capitalizar isso. Por exemplo, vocês falaram do Twitter. Eu gosto do Twitter. E seria interessante, num dado momento, né, envolver os alunos. O Twitter, antigamente o Twitter, quando começou, e eu sou lá do início do Twitter, o Twitter ele permitia 140 caracteres. Quando batia 140, você não conseguia mais escrever nada. E eu me lembro de que, como aquilo, eu achava interessante aquilo. 140 caracteres, você escreve um texto com início, meio e fim. E eu me lembro de que eu escrevia, aí o texto passava, e eu ia fazer o enxugamento do texto, tirava, e aí a gente começa a descobrir o quanto a gente diz coisas desnecessárias. Hoje o Twitter, salvo engano, ele chega a 280 caracteres. 280 caracteres. Pode haver um exercício mais interessante para praticar a síntese de texto? Então, olhem só, se a gente envolve os alunos, olha, vocês vão escrever pequenos textos, mas não podem passar de 280 caracteres. Passem, e é até bom que vocês passem, mas depois voltem a conversar com o texto. Eliminem coisas, eliminem gorduras do texto, deixem só o essencial. Imaginaram se isso se torna uma prática permanente, né, das tantas atividades da aula do professor de língua portuguesa? No caso do Facebook, eu sou um fã do Facebook. Eu também até escrevi uma crônica recentemente sobre isso. Vejam, eu acho que nunca se leu tanto e nunca se escreveu tanto quanto a partir do advento dessas redes sociais. Temos que aproveitar isso. Você tem uma turma de 35 jovens, forma um grupo no Facebook e começa a estimular essa turma a escrever pequenos textos. E começa a estimular essa turma a ler os textos, lê os textos dos outros, os textos estarão todos lá disponíveis no grupo. Essa é uma prática interessante. Agora, é claro, eu reafirmo o seguinte, que eu nunca vi tanta gente vencer o medo da escrita quanto nas redes sociais. E nesse sentido, eu tenho uma bronca terrível de quem se dá o trabalho de ir para as redes sociais corrigir textos dos outros. Intimidar, isso é intimidação. Né? Deixa rolar, deixa rolar. Né? Eu tenho visto coisas horrorosas, cruéis até, de pessoas que escrevem mal, mas vão para as redes sociais corrigir pequenas coisinhas
de ortografia, de concordância, né? Então, as redes sociais são importantes, elas vieram para ficar. Vamos criar alternativas para tirar bom proveito delas. Agora, a gente de fato está vivendo, e esse é um outro problema, e eu escrevi também sobre isso. As pessoas estão se acostumando à leitura breve, à leitura a conta-gotas. E aí entra essa questão do textão, né? Ninguém quer ler o textão, etc. Né? Eu já fiz, certamente vocês já perceberam isso nas redes sociais de vocês, mas eu já fiz várias experiências em relação a isso. Eu publico, às vezes, uma crônica, eu faço muitas experiências nas redes sociais. Eu publico uma crônica, 8, 9 parágrafos, e um determinado número de pessoas vai lá, alguns a gente sabe que leu, comentam, alguns comentam, e aí, da mesma crônica, eu extraio um textinho bem pequeno, desses que aparecem no Facebook com aquele fundo colorido, aquela coisa toda, né? Eu extraio da própria crônica um texto bem curtinho, e aí vai embora, as pessoas, todo mundo vai lá, todo mundo lê, todo mundo curte, não é? Então, a gente está num outro desafio em relação às redes sociais. A leitura superficial. As pessoas estão se habituando, se acomodando à leitura superficial. E isso é muito ruim, porque, como eu disse um dia desses, a leitura superficial é aquela em que o leitor, eu criei uma frasezinha um dia desses, a leitura superficial é aquela em que o leitor ouviu o galo cantar, mas não sabe onde. Ouviu, mas ele não sabe onde. Ele fica, né? Se você pedir uma inferência, se você pedir para ele ler implícitos naquilo que ele leu, ele não vai conseguir. Então, esse é um desafio que está posto aí, e eu tenho acompanhado alguns artigos sobre isso, né? Os estudiosos estão se debruçando sobre isso, né? Mas eu tenho a impressão de que esse é um estágio. Esse é um estágio que, sabe, lá na frente, um pouco lá na frente, eu tenho a impressão de que a gente vai tirar extraordinária aprendizagem das redes sociais. Então, eu sou fã das redes sociais, só acho que é preciso tirar proveito delas, porque elas não vão desaparecer mais. Professor Odenildo, o seu comentário ele faz justamente corrobora o que o Alisson, né? O Alisson Leão, que ele esteve aqui no nosso primeiro programa e ele disse a mesma coisa em relação ao Twitter, né? Que o Twitter ele justamente pode no tempo contemporâneo ele pode ser que uma crônica possa ser soma de vários Twitter, possa ter, ele mostra que não há essa contraposição das redes sociais com a criação da literatura, né? Pelo contrário, ela é uma questão de um desafio, de um contexto novo, né? Agora eu faço uma pergunta, professor. A felicidade precisa de loucura? Sem loucura não há felicidade. E eu aprendi isso, eu já acabei me antecipando um pouco, né? Eu aprendi isso na cena final do filme Zorba, o Grego. Eu adoro esse filme. Eu já o assisti dezenas de vezes e já escrevi vários textos sobre ele, né? Tanto que o título do livro, A Felicidade Precisa de Loucura, ela, desculpem, corresponde
Eu estou tossindo de vez em quando, que eu estive gripado, né? Estou saindo de uma gripe, então de vez em quando, né? O título do livro corresponde ao título de uma crônica, exatamente uma crônica onde eu falo do filme Zorba, o Grego. Mas o título do livro, na verdade, ele não foi, digamos assim, escolhido por mim, né? Essa é uma outra coisa boa das redes sociais. Eu dizia a vocês que eu faço muitos testes nas redes sociais. O título original do livro, que eu tinha, desde que comecei a organizar, eu tinha escolhido, o título original seria Uma Sinfonia do Meu Tempo. E aí o subtítulo seria Em 115 Crônicas Escolhidas. Muitas vezes, o título de um livro não deve ser aquele que o autor escolhe. Porque o autor ele é suspeito para esse tipo de coisa, mesmo porque o autor não está nem sempre, ou raramente, ele tem a sensibilidade de marketing. Isso é importante num livro. E aí o que, que eu fiz? Eu peguei, selecionei esse título, o título, digamos, primeiro, Uma Sinfonia do Meu Tempo, e o subtítulo Em 115 Crônicas Escolhidas, e ao lado desse título, mais 6 ou 7 títulos de crônicas. Eu disse, bom, um desses títulos, de uma dessas crônicas, vai dar para aparecer na capa do livro. E eu fiz uma sondagem. Eu fiz uma sondagem no Facebook, fiz uma sondagem no Instagram e fiz uma sondagem em grupos, com grupos de ex-alunos meus. E a turma foi toda, praticamente toda, em A Felicidade Precisa de Loucura. Então eu disse, esse vai ser o título do livro. E esse passou a ser o título do livro e Uma Sinfonia do Meu Tempo, em 115 Crônicas Escolhidas, passou a ser o subtítulo, que aparece na parte interna do livro, não aparece na capa. Na capa aparece só o título principal. Então houve essa inversão, né? Então vejam, as redes sociais me ajudaram, né? Os meus amigos, amigas das redes sociais acabaram me ajudando e eu tenho dito que o título do livro acabou sendo uma construção coletiva, né? Mas eu diria também, Valquimar, que a felicidade precisa de loucura e escrever e publicar um livro nesses tempos tão difíceis, tão áridos, nesses tempos em que a ignorância mais brutal, né, a estupidez mais brutal saiu de repente dos esgotos para querer se firmar. Então, publicar um livro hoje, escrever e publicar um livro hoje, é preciso também loucura para isso, né? Mas um livro, ele é um ponto de resistência. É um ponto de resistência. Então, a cada livro que você publica, né, você está, sabe, jogando ali sementes. Sementes contra a estupidez, sementes contra a ignorância, sementes, como diz o meu amigo Tenório, contra a barbárie, né? Bom, essa é a história desse título, né? Bom, o subtítulo uma sinfonia do meu tempo. E vejam que curiosidade, como as coisas acontecem, não é? Já agora, fechando a publicação do livro, eu já tinha mandado para a editora já tinha me mandado as primeiras provas para eu reler. Eu estava lendo o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, que é um livro que eu mantenho aqui perto de mim.
eu chamo livro de cabeceira. Esses livros aqui, ó, tem vários livros aqui. Esses aqui, eles ficam perto de mim, porque são livros de cabeceira. Basta eu estico a mão, né? Às vezes eu nem escolho. Eu pego qualquer um, porque eles foram escolhidos para esse lugar. Eles não chegaram aqui de qualquer maneira, não. E aí eu peguei aqui, estiquei a mão, estava aqui lendo o livro do Desassossego. E olhem, que coisa curiosa, né? É por isso que eu digo que na escrita, como na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Não existe, ninguém tem um texto original. Ninguém. Não existe texto original. Todo texto é consequência de outros e outros textos, de tantas e tantas e tantas leituras que a gente faz na vida. A gente vai incorporando lentamente, sem perceber. É assim, inclusive, que a gente cria o que os estudiosos chamam de estilo. O estilo é construído assim. Ele é construído com essa mistura, né? Você lê, você escreve, você lê, você escreve, mas enfim. E aí, o subtítulo do livro, repito, uma sinfonia do meu tempo, né, em 115 crônicas escolhidas. E aí eu estava lendo esse livro de cabeceira aqui, o livro do Desassossego, e vejam, eu encontrei algo que dizia tudo sobre o subtítulo, né, num trechinho do livro do Pessoa. Diz assim: minha alma é uma orquestra oculta. Não sei que instrumentos tangem e rangem, cordas e harpas, timbales e tambores dentro de mim. Só me conheço como sinfonia. Aí eu fiquei parado e digo, caramba! Incrível como essa ponte acidental, né? Essa ponte acidental, né? Acabou se ligando aí. E aí eu fiquei tão entusiasmado que eu mandei mensagem para Neisa, a coordenadora editorial da Valice. Neisa, eu quero, ainda dá tempo, eu quero incluir uma epígrafe no livro. E foi exatamente essa epígrafe que está lá, né, com esses versinhos do Fernando Pessoa. Mas, enfim, por que Sinfonia do Meu Tempo, o subtítulo? E eu falo um pouco isso, aliás, hoje eu publiquei um trechinho da introdução que eu fiz para o livro, né? Alertando o pessoal amigo para o lançamento amanhã, né? E, e eu digo exatamente isso. Porque o livro reúne, para mim, o livro reúne, é uma sinfonia do meu tempo mesmo. Tanto que ele está dividido em vários tempos. Eu dividi as crônicas em diferentes tempos. Então, por exemplo, tempo das lições de casa. E aí eu reúno crônicas feitas a partir de experiências em casa, com os filhos, agora já com os netos, envolvendo brinquedos, envolvendo Natal, né? Envolvendo as primeiras experiências do filho na escola, né? Depois, tempo de aprendizagem com a vida. O que a vida me ensinou e que acabou sendo transformado em, aqui neste caso, 24 crônicas. Tem o tempo das memórias de menino, é um pouco do livro No Tempo de um Menino, acrescido de outras 2 dezenas de outras crônicas que eu escolhi, que eu escrevi depois, né? Então tem minha experiência como empinador de papagaio, né? Minha experiência no cinema, minha experiência com a experiência com o candeeiro que a gente teve em casa quando eu era menino.
que a gente não chegou a ter um candeeiro, na verdade a gente tinha lamparina. A situação era tão difícil que eu digo na crônica que a gente nunca foi dono de um candeeiro, né? Mas a gente tinha as lamparinas que mãe mesmo fabricava em casa, né? Tempo de um observador à espreita é um outro tempo da minha experiência de vida, né? Coisas da observação em qualquer lugar, fora de casa, na escola, na rua, enfim, né? E aí tem um tempo das memórias de sala de aula. São algumas crônicas que retratam situações que eu vivi em sala de aula. E, por fim, até porque é oportuno, o tempo de pandemia, onde eu apresento 11 crônicas, todas elas relacionadas à minha quarentena aqui, né? Naquele primeiro momento da Covid, em que o mundo parou um pouco, né? Aqui, Portugal parou inteiramente, inteiramente, ninguém na rua, né? E eu passei exatamente 100 dias recolhido ao apartamento, sem ultrapassar a soleira da porta, e eu retrato um pouco isso, né? O que aconteceu comigo, a convivência a que a gente não estava acostumado, a gente acha que está acostumado a ficar 24 horas por dia, né? Nós aqui somos três, eu, minha esposa e meu filho, né? Que agora tem 18 anos. E toda essa experiência, imaginando como as coisas estão lá fora, enfim, né? Isso é o que eu chamo no livro de a sinfonia do meu tempo. Porque o livro é feito de vários tempos. Professor, a gente está finalizando o nosso horário, que passa rápido. Amanhã tem uma atividade, um café cultural no Mindu, promovido pela editora Valer. É sábado, é sábado. Sábado, né? Sábado. Amanhã é a live, né? A live, sábado, perdão. Isso. E além de você, tem mais autores, como tem. É interessante, eu estive lá no primeiro e falei com o Isaac, né? Primeiro impacto de Isaac Maciel, e ele olhou e viu assim a quantidade de pessoas que tinha atrás de literatura, né? E foi espantoso. Ele falou comigo, puxa vida, né? E foi algo muito bonito. Depois daquele período de pandemia, a gente vê tanta gente vincular atrás das letras, né? E assim, nesse sentido, eu gostaria que o senhor fizesse assim, um convite para as pessoas prestigiarem o evento, né? E adquirir o seu livro e assim, com essas palavras mesmo de conclusão, e já agradecendo, né, que é a nossa primeira entrevista internacional, porque é de Portugal, né? Então, se usar esse momento para concluir, convidar o povo que está aí sedento de leitura, de boa literatura, de boas poesias, né, de buscar um pouco dessa loucura, já que precisa para sermos felizes, né? Uhum. Bom, então, amanhã, a partir das 16 horas, no horário de Manaus, haverá o lançamento, já dentro da programação da Valer, né? A programação, portanto, começa amanhã às 16 horas, no horário de Manaus, com o lançamento do meu livro A Felicidade Precisa de Loucura. Vai ser um encontro, uma conversa entre amigos. Nós vamos ter a presença da Neisa, que é a coordenadora editorial da Valer. Nós vamos ter a presença do meu querido amigo, ex-aluno Tenório Teles, que escreveu a apresentação do livro. Também vamos ter a presença da Ivânia Vieira, também minha ex-aluna na universidade, querida Ivânia Vieira, jornalista, professora do curso de jornalismo, que escreveu o texto para a orelha do livro. E vamos ter a presença também do Wilson Nogueira, jornalista, escritor,
que também foi meu aluno. Vai ser um encontro, né, de ex-alunos, né? E o Wilson me presenteou com o texto que aparece na contracapa do livro. E vamos ter ainda a presença da professora Vanina Sigrist, que é de São Paulo, né, que é uma doutora em literatura. Ela tem um canal no YouTube chamado Casa na Arte, e ela vai participar também desse nosso encontro. Como eu dizia um dia desses, acerca do livro, essa foi a forma de cumplicidade que eu encontrei para, para organizar e publicar esse livro. Né? E aí, no sábado, vai ter a manhã literária, né? Lá no Mindu, a partir das 8 da manhã, de 8 às 11. Né? E em relação a isso, Valquimar, eu me lembro de que no primeiro evento que a Valer realizou lá, eu estava aqui e assim, morrendo de inveja, né? Porque, gente, a festa de livro a gente não perde. Livro é vida. Né? E nunca foi tão importante, tão significativo a gente propagar o livro, né? Como nos tempos atuais em que a gente vive. Nunca foi tão importante. E aí eu me lembro de que eu vi uma foto, e eu também até escrevi sobre isso. Eu não faço outra coisa na vida senão escrever. Embora escrever para mim não seja uma coisa deliciosa, não. Escrever para mim é uma luta, né? É muito legal ver uma crônica pronta e não saber o que ela, ainda que seja uma crônica, né? Não é um conto, nem um romance, mas mesmo uma crônica e não saber a luta que foi para ela se apresentar na tela do computador. Né? Mas, bom, e aí eu vi uma foto interessantíssima que, sei lá, me sensibilizou. Uma mesa cheia de livros e aquele monte de gente em redor da mesa, cada um pegando um livro, sabe, numa ansiedade, numa vontade enorme. Né? E aquilo me deixou bastante entusiasmado. E aí fica o convite, né? Aproveitem. Não é todo dia que a gente tem uma festa de livro, como vai ter neste sábado, outra vez. Né? E a festa do livro acaba sendo também uma confraternização de de todas as áreas. Né? Amanhã a concentração vai ser muito mais, naturalmente, voltada para a área de literatura, a área de letras. Né? Mas livros de outras áreas também estarão lá. E o que pode haver de mais interessante, de mais gostoso, de mais proveitoso, de mais salutar do que esse encontro de ideias entre leitores e livros? Né? Fica aí, então, o meu apelo, né, para que as pessoas compareçam. Né? Bom, tem uma coisa importante, né? A grana anda curta, né? Tem que aproveitar. Os livros estarão, segundo eu vi, com 50% de desconto. Né? Então aproveitem. Né? 50% não é coisa para se jogar fora. Né? No mais, eu agradeço muito a vocês por essa conversa deliciosa. Né? E eu gosto muito disso porque isso quebra um pouco também com minha rotina aqui. Né? Com a minha disciplina, que eu sou muito disciplinado, né? Eu trabalho o dia todo. Eu tenho um colega que acha graça quando eu digo para ele diz, mas tu estás aposentado. Eu digo, eu estou aposentado, mas eu fico torcendo por um feriado para eu me afastar das minhas atividades, das atividades que eu me imponho. Então, obrigado a vocês, um abraço bem grande e sucesso nesse programa, né, que é muito importante, é um espaço precioso para, para compartilhar ideias. Um abraço para vocês dois.
Quero agradecer a presença de vocês que nos acompanharam e principalmente ao professor Edenildo Sena, que ficou aqui com a gente conversando nessa conversa tão gostosa, que a gente aprendeu um pouco da experiência dele como pessoa, lá do tempo do eu menina, como ele falou. A gente aprendeu sobre os conhecimentos que ele trouxe pra gente, sobre redes sociais, sobre linguagem, sobre muita coisa, sobre esse eu que é cronista e que mostra a realidade pra gente, né? Eu acho que ele fez o que um cronista faz com a gente aqui, né? Mostrou a partir da perspectiva dele o que ele vê a realidade, né? A percepção, a sensibilidade dele, né? E muito bom, muito obrigado, a gente aprendeu bastante. Fiquem vocês também aí com Deus, uma boa noite para vocês e até a próxima. Próxima quinta, então, a gente se vê. Boa noite, gente. Boa noite.